Bauru segue o decreto estadual e tem sua quarentena prorrogada até o dia 31 de maio. A medida foi publicada também em decreto pela Prefeitura Municipal. Isso significa que continuam restritas várias atividades aqui no município. Como se sabe, o objetivo é evitar a propagação do novo coronavírus. Nesse novo documento, o prefeito Clodoaldo Gazeta reforça que a continuidade das medidas está respaldada no decreto de estado de calamidade pública do município, nas recomendações do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid-19 e também no crescimento de casos de coronavírus na cidade. Bom, nós conversamos agora sobre esse cenário por telefone com a vereadora e médica doutora Thelma Gobi para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereadora, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço a você e a todos os nossos munícipes. Vereadora, mesmo com a prorrogação da quarentena, o governador João Dória estaria cogitando flexibilizações regionais, segundo a informação divulgada aí nessa semana pelo próprio prefeito Gazeta. Essa medida dependeria de alguns fatores, como o índice de isolamento e também de ocupação dos leitos. Aqui, pelo cenário que nós temos em Bauru, foi divulgado um relaxamento na quarentena pela própria população. Nós estamos aí com isolamento na casa dos 38%, um dos menores registrados até agora. E também a informação nova de que a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes de Covid no hospital estadual já chegou aos 100%. Os parâmetros de Bauru não condizem com essas possibilidades de afrouxamento das medidas de contenção. A senhora, como vereadora e profissional de saúde, quais são suas impressões? Olha, se nós levarmos sob o ponto de vista das informações ofertadas, que é da ocupação de leitos na sua capacidade máxima e no nível de isolamento, você teria que dizer que deve se manter a questão do distanciamento social. Só que nós temos que entender algumas coisas na nossa cidade. Por que nós estamos com uma taxa de ocupação de 100% dos leitos de UTI? Simplesmente porque não foram entregues os 27 respiradores prometidos pelo Estado. Então, nós teríamos mais 27 posições para serem ocupadas por questão do Covid. Então, basta que o governo do Estado cumpra o seu papel para que a gente possa ter um relaxamento, e nós já estamos vendo as pessoas passarem fome. E eu não estou aqui pregando fechamento nem distanciamento, mas estou pontuando uma coisa que é verdade. Nós estamos numa situação ruim porque o governo do Estado não cumpriu o seu papel. Não cumpriu. Não entregou os respiradores e muito menos os 40 leitos de retaguarda que deveriam ser entregues no hospitalzão do Centrinho, né? E uma situação que disseram teria assinado na sexta-feira passada, depois nesta segunda e agora passou para essa sexta, né? Por isso que eu digo, será que teremos os leitos? Acho que Bauru precisa olhar a sua situação como um todo, né? Para ver se existe a possibilidade ou não da flexibilização por uma análise local. Vereador, o reflexo dessa baixa no isolamento social das pessoas aqui no município, essa dificuldade da chegada dos respiradores, a dificuldade para a implantação desses leitos no Hospital das Clínicas, essa taxa de ocupação já saturada no Hospital Estadual. Deve ser sentido esse reflexo no sistema de saúde da cidade em quanto tempo? Eu ouso dizer para você que já estamos sentindo. Ainda agora há pouco eu recebi um telefonema de uma senhora precisando de leito de UTI e não tem. Então nós já estamos sentindo. Infelizmente as coisas estão sendo postergadas. Viu, Lidiane? Nós nunca tivemos folga de leitos de UTI. E hoje nós temos o mesmo número de leitos, porque eles não aumentaram, e com o número de leitos reservados para a Covid, então, alguma coisa de estranho está acontecendo. Onde é que estão os outros pacientes que nós sempre tivemos a carência de leito? Então, é necessário
e urgente que esses respiradores cheguem ontem, não é nem hoje, é ontem. Então nós estamos tendo um problema sério. Tem um artigo da Escola Paulista de Medicina dizendo o seguinte, que nós aumentamos o número de óbitos em casa porque as pessoas estão com receio de se dirigir às unidades de pronto atendimento e óbitos por outras patologias. Então não estão procurando o atendimento de saúde que deveriam ter. Então eu acho que a situação é caótica, né? É difícil a gente dizer isso, mas é verdade. E com relação a esses 40 leitos esperados, né, para inauguração aí no Hospital das Clínicas, vereador, é importante ressaltar que não são leitos de UTI, são leitos para pacientes de baixa e média complexidade. Em que medida eles são capazes de desafogar o sistema de saúde nesse momento, já que não vão receber pacientes de alto risco? Da seguinte forma, Lidiane, olha, que eu tenho mais leitos de retaguarda, eu consigo fazer uma transferência de pacientes que estão no estadual para esse hospital, desafogo leitos aonde serão colocados os respiradores prometidos. Então, ele tem uma função fundamental. Ele vai acomodar 27 pessoas, se vierem respirador, ou até mais, ainda sobra 13, e nos dá um ganho de 27 pontos para pacientes que necessitam de ventilação assistida, que é o uso de respirador. Vereador, ainda falando sobre esse quadro do Hospital das Clínicas, né, um apontamento do Tribunal de Contas com relação à inauguração desse prédio, né, e dessas vagas de internação em razão de questões burocráticas? Infelizmente, né, nós estamos tendo problema burocrático há anos e ninguém parece que quer resolver. Pode parecer deselegante da minha parte dizer isso, mas não estou querendo ofender ninguém, não. Mas não tem, até hoje, nada que permita com que a FAMESP entre no hospital. Até estamos sabendo meio por fora de orelhada, né, como dizemos por aí, que a FAMESP tentou entrar para ver o que está acontecendo e foi feito um questionamento ao diretor da USP, o professor Carlos, e que não é para deixar entrar enquanto não tiver o termo assinado. Então, realmente, é brincadeira. Eles ficam procurando papel que eles não tenham vergonha na cara de assinar, que precisa assinar, e fica postergando a implantação de leitos tão necessárias aqui na nossa cidade. Bom, nós estamos conversando por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru com a vereadora e médica, doutora Thelma Gobi, já que nós temos esse cenário de afogamento já nos leitos de internação de UTI do Hospital Estadual para pacientes de Covid-19, essa burocracia enfrentada pelo município que aguarda com ansiedade, né, a prometida instalação desses 40 leitos no Hospital das Clínicas. A saída vista pela prefeitura nesse momento é a compra, né, entre aspas, né, a utilização por meio do pagamento pelo município de vagas na rede privada de saúde. O setor privado, os hospitais particulares da cidade têm condições de acolher esses pacientes que já não vão ser mais atendidos pelo hospital estadual porque simplesmente o sistema já não vai mais dar conta, vereadora. As instituições particulares estão preparadas para receber aí essas pessoas? As instituições privadas aqui da nossa cidade, elas superdimensionaram a necessidade dos leitos para que não tivesse nenhum problema de oferta aos seus associados, né? Então, a gente acha que Bauru tem condições, sim, de fazer essa oferta. Agora, o que também nos deixa uma certa estranheza é a lentidão de se fazer um planilhamento de tudo que foi ofertado à Prefeitura Municipal de Bauru e olhar os custos que foram ofertados por várias instituições, para se poder fazer um chamamento e ter um resguardo. Eu entendo isso como uma forma segura, porque ninguém está comprando leite e pagando pelo leite não utilizado. Você está fazendo um termo de que se houver necessidade, existindo leite vazio, você pode utilizá-lo. Então, não tem nenhum ônus, não vai montar nada. Vai se pagar pelo que se utiliza. Não usou, zero. Usou 1 leito, 2 leitos, você paga o utilizado.
Vereador, e com relação à testagem de casos, né, de pacientes com suspeita de contaminação pelo Covid em Bauru, existe uma informação de que mesmo com os exames sendo realizados, segundo informações da Prefeitura, são 500 exames realizados pela regional do Instituto Adolfo Lutz aqui em Bauru, existe uma situação de janela imunológica em que isso acaba comprometendo o resultado de contaminação aqui na cidade. É assim, Lidiane, em termos de epidemiologia, para você fazer uma boa testagem na população, você deve testar todos e retestar depois do tempo que chama janela. E do Covid é de 7 a 14 dias, para você ter um desenho de fato do que está acontecendo, né? Nós não temos. Se a gente pensar numa população de 400 mil habitantes, fazer 500 testes por dia, é brincadeira. Mas é o que tem. É o que tem. Então tem que realmente priorizar as pessoas que chegam com sintomas gripais, priorizar os profissionais da área de saúde. Está se fazendo o que se pode, né? Mas realmente a testagem maciça nós não temos condições de fazer. Vereador, uma última questão. Já somos o país com a maior taxa de contágio do planeta e também estamos nos tornando o epicentro da pandemia no mundo. A senhora, como médica, quais são os principais erros que tem observado na gestão desta pandemia aqui no país, dessa crise sanitária, né, pelas autoridades de saúde e nas medidas de proteção que as próprias pessoas têm adotado? Na verdade, Lidiane, eu acho que o grande problema, não vou apontar como erro, é o seguinte: é algo novo. Nós só vamos entender realmente a epidemiologia do coronavírus daqui a 1 ano, 2 anos. Por enquanto, o que existem são estudos matemáticos, são projeções de como o vírus funcionou num lugar, se ele vai funcionar da mesma forma aqui. E tem uma margem de acerto. E a margem de acerto, aqui, pelo menos na nossa região, foi colocado que o pico seria lá atrás. Então as pessoas começam a ficar cansadas. Não deu o pico, não vai dar o pico, não vai dar o pico. Mas eu acho assim, não existe um erro, nem uma má fé. É que realmente nós não conhecemos esse bichinho. Nós não conhecemos. Nós não sabemos de fato como que ele se comporta, quais são as variações de local para local. Nós estamos vendo aqui no Brasil um comprometimento importante numa faixa etária de 30 a 40 anos. Então, nós vamos saber de fato como lidar com ele daqui 1 ano, 2 anos. E o grande lance, o que todo mundo espera, é a vacina. Só que vacina também não surge do dia para a noite, apesar de estarem se engendrando em esforços muito grandes. Estão se fazendo testagem de vários medicamentos, né? O mais difundido, a cloroquina, junto com a azitromicina. Hoje se fala de anticoagulantes, que é a heparinização. Hoje se fala da substância do Anita, que pode melhorar. Também se fala em uso de altas doses de corticoides em pacientes graves. Mas tudo está caminhando e tem que testar. Testar e temos que rezar para que a medicina atropele as suas fases e consiga colocar rapidamente algum medicamento eficaz que impeça a duplicação do vírus ou uma vacina. Ok, nós ouvimos a doutora Thelma Gobi, a partir do olhar de vereadora e médica, aqui conversando conosco por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereadora, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a todos vocês. Um abraço a todos os nossos munícipes de Bauru e região. Obrigado. Obrigada, vereadora. Um ótimo dia. Bom, agora um recado para você que nos acompanha. A Secretaria Municipal de Saúde já começou a 3ª fase de vacinação contra a gripe influenza. O público-alvo agora são crianças com idades entre 6 meses e 6 anos, gestantes e as pessoas com deficiência. Diferente da primeira fase de vacinação dos idosos, que foi feita na casa dos moradores, o público-alvo dessa 3ª etapa deve procurar uma unidade de saúde para receber as doses.
doses. Mais importante, as unidades referenciadas de atendimento à Covid-19 não estão aplicando as vacinas. São elas: as unidades básicas de saúde da Vila Falcão, Bela Vista, Núcleo Geisel e o Meiridota. Essa terceira fase de vacinação contra a influenza em Bauru também vai contar com uma segunda etapa para a imunização de professores e adultos entre 55 e 59 anos de idade. Bom, nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a pandemia de coronavírus, os seus efeitos na cidade e as ações que vêm sendo colocadas em prática pelo poder público para a contenção da doença. Fique sintonizado em nossa programação.